acho que é Kierkegaard, esqueci o nome do escritor. Ele escreveu um livro, chama O Mundo de Sofia. E um dia ele esteve aqui no Brasil, o Jô Soares foi entrevistá-lo. E aí eu achei interessante ele falar que toda criança ela é filósofa. Porque filósofo, filosofia, se a gente for pegar a palavra filosofia, são um encontro de duas palavras gregas, filos e sofia. Conhece alguém que chama Sofia? Então, filos mais sofia. Filos é amigo, né? Então, essa palavra filos é amigo e sofia é conhecimento. Então, o que é filosofia? É amigo do conhecimento. O filósofo é aquele que é amigo do conhecimento, ele quer conhecer, ele quer aprender. E se a gente for olhar, antigamente não existia uma matéria, uma cadeira na faculdade que chamava, ou melhor, não existia cadeira assim, medicina, direito, não, a pessoa estudava tudo. Os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, eles sabiam muito de tudo. Depois que eles começaram a colocar, aqui é psicologia, aqui é isso, começaram a colocar as cadeiras, né? Mas, e aí ele fala que toda criança é um filósofo. Porque a criança é assim ou não é? Chega assim, pai, por que você está fazendo isso? Aí você fala por quê, mas por quê? E é um porquê atrás do porquê. Não é? É assim? E muitas vezes nós pais, não, filho, para de encher o saco, vai para lá. Ali a gente está começando a matar um filósofo dentro de uma criança ali. Porque quando ele fala porquê, ele está querendo descobrir, né? E às vezes para você é óbvio, mas para ele não é. Então, e ele fala, acho interessante, ele fala que toda criança, ela tem esse porquê bem desenvolvido dentro. E aí a gente cresce e perde a importância do porquê. E aí numa era como a gente vive hoje, onde tudo é muito fácil, onde você quer, antigamente, para os nossos avós esquentar uma comida, ele tinha que ir lá pegar uma lenha, colocar, né, deixar ela secar e colocar no fogão, soprar tal, para poder esquentar a comida, né? Aí veio a nossa era, já era um fogão, você riscava o palito de fósforo lá, aí depois já não era nem isso mais, você já acendia. Hoje não, você pega, põe no micro-ondas, 3 minutos, você está... Então a gente acostumou com as coisas cada vez mais fáceis, e aí quando precisa a gente gastar um pouquinho para perguntar, a gente já está um pouco desacostumado com isso. Mas a gente precisa entender, irmãos, que isso é importante. Isso é importante. Às vezes a gente ouve alguma coisa e a gente não pergunta por quê. Mas se alguém pergunta, você sabe o que é isso? Não, não sei. Mas por que você não pergunta? Não, porque eu... né? A gente precisa desenvolver em nós quão importante é esse porquê. A Bíblia aqui em Mateus, para dar introdução naquilo que a gente conversou no grupo, o texto fala assim, a partir do versículo 19, fala assim, ouvindo, aqui Jesus está explicando a parábola do semeador. E ele já começa falando assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas
os cuidados desse mundo, os prazeres desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus aqui está explicando a parábola. E é interessante que aqui fala sobre 4 situações da plantação. Um caiu à beira do caminho. O que caiu à beira do caminho é aquele que ouviu e não entendeu. Um caiu em pedregais, é aquele que recebeu até com alegria, mas quando vem as lutas, ele desiste. Um é o que caiu entre espinhos. Ele caiu, ele ouviu a palavra, ele recebeu. Mas quando vem os prazeres do mundo, quando vem a sedução da riqueza, ele entrega os pontos. E um caiu numa terra boa. O que precisa pensar aqui, irmãos? A gente precisa pensar na semente que a gente está, a qualidade da semente, quem está semeando e onde está semeando. A gente vê que não basta apenas a semente ser boa. Não basta o semeador ser bem intencionado. A gente precisa pensar em diversas coisas. A gente tem enfatizado aqui muito, irmãos, sobre o propósito eterno de Deus. A gente tem enfatizado muito, chega até a incomodar, sobre as disciplinas que a gente precisa, sobre comunhão. Mas nós precisamos, e é exatamente sobre isso que a gente tem falado aqui nas quartas-feiras, mas nós precisamos ficar atento em cima de que tudo isso está sendo desenvolvido. E aí a gente colocou essas coisas que, de uma forma ou de outra, em cima disso que a gente tem falado sobre o propósito eterno de Deus, sobre as disciplinas, sobre comunhão, sobre relacionamentos firmes, sobre proclamação da palavra. E aí entra essas 4 coisas que a gente colocou no grupo a gente pensar sobre isso. Que são o quê? Um local para reunir, mas o quê? As programações, o propósito ou a visão, né? E as pessoas. E é muito importante a gente deixar claro, e tudo isso aqui é importante, viu, gente? Não tem aqui, isso aqui não é importante. Tudo é importante. Mas mesmo a gente tratando de coisas importantes, a gente precisa estabelecer e pensar bem na prioridade em cima daquilo que é importante. Nós estamos falando de um nível aqui onde tudo é importante. Mas mesmo tratando só de coisas importantes, a gente precisa estabelecer essas prioridades. O que a gente está compartilhando com vocês aqui, a maioria essas 4 coisas, tem uma parte desse livrinho aqui, que foi daqui que a gente pensou para estar compartilhando com os irmãos. Esse livro chama Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren. E aí a gente queria falar sobre essas prioridades. Eu vi que a maioria das pessoas que colocaram, eu acho que ninguém colocou que o mais importante de tudo é o local para reunir. E realmente não é. Né? Então, eu acho, não sei se colocou, mas assim, mas é engraçado que na nossa mente a gente fala, não, o local para reunir não é o mais importante. Mas muitas vezes nós agimos como se fosse. E quando eu falo nós, não estou falando nós aqui de El Shaddai. Eu estou querendo dizer o seguinte,
E aí eu comparo muito assim, imagina que você é o pastor, e aí você vai começar, não, vamos começar uma igreja, assim, vamos. Onde? A primeira coisa que a pessoa faz, às vezes sem ter nem gente, ele vai no lugar, aluga um espaço, um galpão, ou ele aluga, antes de ter gente, ele aluga, ele compra as cadeiras, então a gente fala assim, não, o local para reunir não é o mais importante, mas na hora de agir, a gente age como se fosse. A gente precisa pensar que existem vários níveis de compromisso, de pessoas em relação à igreja. Aqui mesmo, se a gente for pegar, para a gente entrar nessa relação, eu queria que a gente pensasse que existem vários tipos de pessoas em relação à igreja local. São vários tipos de compromisso. E o Rick Warren, aqui nesse livro, ele coloca que existem 5 níveis de compromisso em relação à igreja. Existe um grupo de pessoas que o nível de compromisso deles é não ter compromisso. Por exemplo, a nossa comunidade. As pessoas que nos cercam, o bairro, a cidade, as pessoas que não reúnem aqui, eles não têm um compromisso com essa comunidade aqui, com essa igreja. Mas a gente precisa pensar uma maneira de nós relacionarmos com essas pessoas. E através de que a gente relaciona com essas pessoas? Então, qual que seria a programação que a gente relaciona com quem não está aqui dentro? Evangelismo. Então a gente tem uma ponte, a gente precisa ter esse acesso a quem não está aqui. E tem gente que não vai entrar aqui. A gente tem um grupo de pessoas que vem aqui talvez uma vez no ano, 2, ou ele não tem um compromisso de participar, de reunir. A esse primeiro grupo que está lá fora, o nome que o Rick Warren dá aqui é comunidade. A esse grupo que vem de 4 em 4 meses, ou só quando tem convida para alguma coisa, não, vamos lá, vem, mas, a esse grupo, ele chama de multidão. É o nome que ele dá, viu, irmãos? Não é bíblico, é o nome que ele dá para a gente entender essa aproximação. Como que nós vamos relacionar com essas pessoas que vêm aqui esporadicamente? Nas nossas reuniões, na maneira que a gente adora a Deus, na maneira que a gente participa do nosso culto, é que vai fazer com que essa pessoa considere ficar aqui ou não. Existe um outro grupo de pessoas que ele chama de congregação. A pessoa veio, achou legal, já começou a vir com maior frequência, e a pessoa fala assim, olha, quero fazer parte desse grupo aí. Aí ele já chama de congregação. E como que a igreja precisa relacionar com essas pessoas que estão pensando e não apenas em 1 vez, 2 vezes no ano, mas começar a entrosar? A igreja precisa, qual que é talvez o principal alimento que a igreja pode dar para essa pessoa? Grupos pequenos, células, Eu falo grupos pequenos porque nós aqui comumente chamamos de células. Você vai em algum lugar, eles vão chamar de grupo caseiro. Para a gente, eu acho que o nome que todo mundo aqui assimila rapidamente é célula. Grupo familiar.
Aí, beleza, essa pessoa veio, não, estou gostando, né, eu quero fazer parte desse grupo, mas peraí, eu preciso crescer na fé. Está vendo que a coisa está vindo assim e está fechando? Essa pessoa que considera crescer na fé, né, crescer em maturidade cristã, ele quer crescer. O que a igreja pode fazer para servir esse irmão? O discipulado. E existe um outro grupo, esse que quer crescer na fé, o Rick Warren vai chamar aqui de comprometidos. E existe um outro grupo, que é aquela pessoa, vamos caminhar com essa pessoa, que estava lá, começou a vir, de vez em quando, de repente, legal, eu quero começar a fazer parte, não, eu quero crescer em maturidade, mas é que tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, eu queria ajudar, ou operar uma mesa de som, ou será que eu posso ajudar no ministério infantil, ou será que eu posso, sei lá, na palavra? O que a igreja pode oferecer para essa pessoa, para suprir essa necessidade? Os ministérios, serviço. E aí, irmãos, entra o que a igreja precisa, nós precisamos estar antenados nisso, de pegar as pessoas desses círculos externos e levar cada um para o ciclo interno. E esse aí do serviço, do ministério, o Rick Warren vai chamar aqui de núcleo. Então você está vendo que os níveis de compromisso com a igreja, eles vão fechando. E é engraçado, né? Tem 5 níveis de compromisso. São 5 disciplinas que a gente fica falando aqui, dioturnamente. Para um tem a proclamação da palavra, que é o evangelismo. Para o outro tem a adoração, a oração, a maneira que nós nos comportamos nos nossos cultos. Para o outro tem a comunhão, grupos pequenos. Para o outro tem o discipulado, o ensino. E para o outro tem os ministérios, serviço. Existem as disciplinas para suprir a necessidade de cada pessoa. Irmãos e irmãs, a igreja é um organismo vivo. A igreja é viva, a igreja precisa, quando a Bíblia compara a igreja com o corpo, nós precisamos entender que o corpo é um organismo vivo, que cresce, que modifica, né? E aí é onde a gente está falando que a gente precisa pensar em tudo, irmãos, para a coisa acontecer. Comparando com a parábola do semeador, não adianta só a gente pegar uma semente boa e jogar no asfalto. Não adianta o semeador ser super bem intencionado e jogar no lugar errado. E Jesus está dando a dica para a gente aqui. Jesus está dando a dica, falou assim: olha, aquela semente que caiu na beira do caminho e os passarinhos foram lá e comeram. Quem que são essas pessoas? São aqueles que ouviram e não entenderam. Nós não podemos conformar com isso. Se ouviu e não entendeu, nós vamos ensinar de novo. Se não entendeu, nós vamos falar de novo. Nós não vamos deixar passarinho comer semente nossa, não, irmãos. Se a que caiu na pedra e não teve raiz, nós vamos nos virar, mas nós vamos cuidar daquela situação para que
os prazeres do mundo, ou melhor, para que as lutas, as perseguições, não mate essa semente. Então, existe essa responsabilidade nossa, e aí a gente precisa entender as prioridades dentre as coisas importantes, porque a semente é importante. Pode ter semeador, se não tiver semente para jogar, não vai acontecer. O semeador é importante, mas se não tiver semente para jogar, e se tiver semente, semeador, não tiver lugar para jogar também, então tudo é importante, mas a gente precisa entender essa prioridade. Então, a coisa mais importante é o propósito, é a visão. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, Deus fala para Abacuque, é lógico, foi uma outra experiência, está numa outra situação, mas Deus vira para Abacuque e fala assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas. Sabe o que eu acho interessante aqui? Torna a visão bem legível, para que a possa ler quem passa correndo. Essa visão, ela tem que ficar tão legível para quem passar correndo conseguir ler. Sabe, irmãos, o propósito eterno de Deus tem que ficar muito legível. O contexto de Abacuque aqui é outro, mas a gente precisa pensar o seguinte, que a visão, o propósito eterno de Deus, ele deve estar claro na mente e no coração de cada um, de cada uma. As nossas crianças têm que ter claro na mente delas o propósito eterno de Deus, porque existem coisas que não se negocia, e o propósito eterno de Deus é algo inegociável. E o propósito eterno de Deus, ele é mais importante do que tudo. Ele é mais importante do que as pessoas. As pessoas, sim, elas devem vir aqui nesse segundo lugar. As pessoas, o livro de 1 Timóteo capítulo 2, fala assim, e isso é bom, 2, 3 e 4, capítulo 2, versículo 3 e 4, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todas as pessoas se salvem. Nós precisamos priorizar as pessoas. Nós precisamos, é muito triste, irmãos, quando a gente vê quando a gente vê alguém priorizando as coisas em detrimento das pessoas. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. E é muito triste quando a gente vê alguém amando as coisas e usando as pessoas. 2:2. Antes de Abacuque. Não, 1 Timóteo 2, quando eu falei de pessoas, é 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. E esse versículo é interessante, porque a gente ouve pessoas dizer assim, Deus não quer saber de quantidade, Deus quer saber de qualidade. Não, o texto fala assim, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Todos é todos. Todos, né? Do grego, todos significa todos. As pessoas são importantes, irmãos, mas não são mais importantes do que o propósito. Nós não vamos raliar o evangelho porque as pessoas são importantes. Já que as pessoas são importantes, vamos começar aqui
alargar um pouco essa porta que a Bíblia fala que é estreita. Não, a porta vai continuar sendo estreita. Hã? É imexível. Nós não vamos mexer no propósito. Nós é que temos que mudar a nossa vida para caber no propósito eterno de Deus. Eu não sei se foi apenas por isso. Eu tive um casal que me procurou e falou assim: olha, nós vamos sair daqui porque a gente não concorda, foi a palavra deles, a gente não concorda quando você fala que isso aqui não é igreja, e a gente não concorda de você falar que ali não é o altar, porque lá é sagrado. Quando a pessoa falou isso, eu falei, aí nós chegamos num ponto, porque eu não vou mudar o que a Bíblia fala. Eu poderia, irmãos, não, senhor, a gente pode dar um jeito, fica meio sagrado para você, né? Vai ficar bom para todo mundo, não vai, né? Mas, irmãos, nós não podemos, o propósito, ele é imexível. O propósito eterno de Deus. E aí sim, depois a gente precisa, tendo entendido isso, da prioridade do propósito eterno de Deus, são as pessoas. E aí a gente precisa enxergar cada pessoa, a comunidade, o que nós podemos fazer para alcançar a nossa comunidade, o que nós podemos fazer para aquelas pessoas que vêm aqui esporadicamente, o que nós podemos fazer para aquelas pessoas que chegaram e estão querendo entrosar, o que nós podemos fazer para essas pessoas que já estão entrosando, mas querem crescer em maturidade, e o que nós podemos fazer para essas pessoas que estão crescendo e querem trabalhar. Pessoas, priorizar pessoas. Agora, como que a gente vai priorizar e cuidar dessas pessoas? Aí entra o número 3, que são as programações, que são os programas. Programa muda, irmãos. Programa, a reunião, o nosso culto que era terça, hoje é quarta, muda, né? Não, o irmão cuidava do som, não, hoje ele está tocando, muda, isso muda. A programação, ela é mexível. Nós precisamos pensar o seguinte: como que vai ser a nossa programação? Para quê? Para cumprir o propósito eterno. O que melhor nós podemos fazer para a gente cumprir o propósito? E sobre os programas, a programação, o livro de Colossenses, capítulo 3, olha que legal isso aqui, versículo 23 e 24, fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo Senhor que servis. Isso muda completamente o nosso foco. Para que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo porque eu quero receber um determinado reconhecimento, eu preciso ajustar esse foco meu. Jesus vira para Pedro, e nós compartilhamos isso aqui um dia. Jesus não fala assim: Pedro, você ama as ovelhinhas? Vai lá e pastoreia. Não. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai lá e cuida das ovelhas. Os programas, eles vão mudar, mas nós temos que ter claro uma coisa: não é aqui na terra o nosso descanso. Amém. Podemos perder essa perspectiva, irmãos.
Hoje eu tive levando a ceia para a irmã Jandira, uma senhora assim, ela me conheceu criança. E a gente estava falando sobre isso, assim, hoje com 81 anos, assim, já não tem aquele vigor mais. Mas nós temos que ter claro no nosso coração, o nosso descanso não é aqui na terra. E me lembra a história de os missionários, que depois de ficar muito tempo servindo em um país da África, ficaram muito tempo, irmão, então chegou o momento que eles iam voltar para o Brasil, para ficar um tempo aqui no Brasil. Quem contou isso para a gente foi até um casal de missionários também. E que na hora que o avião que eles pegaram, estava vindo uma banda, eu não sei qual, mas assim, famosa, dentro do mesmo avião. E todo mundo dentro do avião queria lá pegar um autógrafo daqueles artistas. E eles estavam lá assim, nossa Senhor, nós ficamos não sei quantos anos da nossa vida empenhados ao Senhor, e agora a gente vê que todo o envolvimento, toda a glória aqui, tudo é para a banda. E aí quando eles desceram no aeroporto, na área de desembarque ali, centenas de fãs com placa, com negócio, para prestigiar, para idolatrar aquela banda. E na hora que eles estavam saindo ali, tinha ali o pai, a mãe, aquele sobrinho que nem eles conheciam ainda pessoalmente, um pouquinho de pessoa com os balãozinhos assim, esperando eles saírem. E aí ele falou, ele orou novamente assim, Senhor, a gente passou esse tempo todo servindo ao Senhor, e aí a hora que a gente chega no lugar do nosso descanso, é esse o tipo de recepção que a gente recebe. E na hora o Espírito Santo falou no coração deles assim, e quem falou para você que chegou no seu descanso? Quem falou que você chegou no lugar do seu galardão? Quem falou que você chegou no lugar da sua recompensa? A gente não pode perder isso de vista, irmãos. Porque se a gente perder, na primeira prova, na primeira tribulação, a gente chuta o balde. No primeiro não, na primeira virada de rosto, a gente desiste. E aí, já que a gente está ajustando bem, né, esses programas e programações eles serão o ambiente onde nós vamos servir com os nossos dons e talentos. Aí o nosso ministério, o nosso serviço. E finalmente, a gente precisa de um lugar para reunir. Por que eu estou falando finalmente? E colocando nessa escala que a gente colocou, como das coisas importantes a menos importante. Porque a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, e no 2 também fala, que o Geraldo pontuou, e o 5:42 fala assim, e todos os dias, no templo e nas casas, onde? No templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Igreja não é um local. Nós devemos ser igreja onde nós estivermos, para que nós, irmãos, experimentemos um crescimento em todas essas direções. Esses 5 níveis de compromisso e essas 5 disciplinas que a gente fala tanto aqui, cada uma delas vai proporcionar a gente crescer em uma dimensão. E aí eu encerro
falando isso, que as igrejas crescem mais calorosas através do companheirismo. A igreja cresce mais calorosamente através da comunhão, através dos grupos pequenos, no templo e nas casas. A igreja cresce com mais intensidade, um crescimento mais consistente através do discipulado, que é o ensino. A igreja cresce mais forte através da adoração e da oração. A igreja cresce em amplitude, sabe, numa dimensão maior e atingindo vários níveis através do serviço. E quando a gente pensa em serviço, a gente não pode pensar só, o que eu vou fazer? A gente fala em servir com os nossos dons e talentos, irmãos. A gente pensa assim, não, o que eu vou fazer aqui? Não, eu vou ser responsável por isso, pela rede de jovens, ou eu vou ser responsável pelo som, eu vou ser responsável pelo diaconato, eu vou fazer isso. A gente só pensa aqui no ambiente. Mas, se eu, por exemplo, sei fazer um artesanato que seja, e coloco à disposição aquele serviço ali, para ensinar uma comunidade carente, ou para corrigir o para-casa de uma criança, isso é ministério, isso é serviço. E as igrejas crescem em números através do evangelismo. Então a gente precisa crescer em número, a gente precisa crescer em amplitude, a gente precisa crescer de forma mais forte, a gente precisa crescer em intensidade e a gente precisa crescer mais calorosamente. E aí, irmãos, a gente tem tudo isso aqui à nossa disposição, essa estratégia para a gente crescer, mas a gente precisa querer, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações sobre isso. Amém?